Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a da Poliana Paraguaçu, presidente da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, que aqui no Espírito Santo desenvolve um trabalho singular, se ocupando desse tema que está presente em muitos lares brasileiros. E é com a Poliana que a gente vai conversar agora. Poliana, eu nunca tinha ouvido falar da AMAIS, até que amigos comuns mencionaram o trabalho, o bom trabalho que você desenvolve, inclusive exibindo números muito expressivos, acolhendo centenas, né? Literalmente centenas de pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Né? Mais especificamente, Poliana, quantas pessoas com o transtorno autista vocês estão conseguindo atender? Hoje nós estamos aí com 6 unidades, né, em 6 municípios. Hoje nós estamos girando em torno aí de quase 1.400 autistas sendo beneficiados. Nós findamos 2024 com mais de 70 mil atendimentos executados. Então, para quem começou com uma unidade, uma instituição lá atrás, com 48 atendidos... Lá né? atrás quando, Poliana? Quando nós assumimos a gestão, essa que, né, segue atual, uns indo e voltando, mas que segue essa gestão, foi em outubro de 2015, pegamos a fase de transição. 10 anos. 10 anos ali. Multiplicaram algumas centenas por cento, então, dos números iniciais para hoje. Crescemos bastante. Vocês atuam onde? Quais municípios? Hoje nós estamos em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana e Aracruz. Como é que vocês têm conseguido custear essas atividades, Poliana? Eu falo que é um grande desafio, né? Porque, assim, a AMAIS é uma instituição sem fins lucrativos, mas de direito privado. Então, Mas não cobra pelo serviço. Atendimento todo gratuito, através de recursos, termos de fomento, colaboração, parcerias pública-privada, o Estado, emendas parlamentares. Então, a gente vai funcionando assim. Quando nós temos o termo continuado com o município, que o município nos ajuda com o termo, esse serviço passa a ser contínuo. Diferente de quando nós temos uma emenda parlamentar ou um edital que seja pontual, que aí ele tem início, meio e fim. Então você tem uma intervenção e um atendimento que ele tem a data de início e ele tem a data de fim. Quando a gente fala de autismo, a gente fala, né, de constância. Mas então, quando você fala termo continuado, você quer dizer que pode trocar o prefeito, que a manutenção do benefício é observada, é muito difícil, depois de termos um termo com o município, eles tirarem, porque várias famílias ficaram desassistidas. E hoje o que a AMAIS faz e tantas outras instituições, na verdade a gente faz o que o poder público não consegue fazer. Exatamente, e deveria uma fazer. Lacuna deles. Então nós estamos suprindo uma lacuna. É uma pena que a gente ainda tem que viver com pires na mão para fazer isso, né, atrás de recursos. Mas a gente tem conquistado e também não dá para negar as conquistas que nós tivemos, tanto que os números já mostram isso. Ali aquele pessoal, você se reveza na diretoria, né? Um dia você está presidente, no outro dia você está secretário, no outro dia você está tesoureira, porque a gente conhece um pouco essa vocação dos abnegados. Eu entrei como presidente, aí teve um tempo que eu fiquei como tesoureira, aí depois eu voltei como presidente, agora eu já estou com 2 gestões, né? Vai dar agora em 2026 como presidente, aí quer dizer... É outro cargo, mas corre na veia, então não dá para sair. A imagem carinhosa que se tem, a metáfora carinhosa dos macaquinhos na árvore, troca de galho, mas não larga a árvore. Desse jeito. Agora, quais as dificuldades mais frequentes que vocês encontram? É a limitação financeira, é a incompreensão da sociedade, é a ignorância que ainda perdura e a desinformação, às vezes, é mais prejudicial do que muita coisa? Eu falo que eu sempre falo isso. A comunicação, momentos dessa divulgação, eu falo que é a chave para tudo. Comunicação e informação, o restante vai vir como consequência de um trabalho. O importante é divulgarmos a causa, é falar do autismo, é levar informação, mas informação de qualidade, porque hoje a gente abre também, tem muita coisa que não presta. Então, assim, é levar informação de qualidade, é mostrar o trabalho que a gente faz. Quando a gente consegue mostrar isso, as pessoas também passam a nos procurar. Eu lembro que, 5 anos atrás, a gente batia na porta de vários municípios, de escolas, de empresas, para a gente poder dar uma palestra, fazer uma formação. Hoje,
por exemplo, entraram em contato comigo, a agenda, falei, setembro eu não tenho como atender. Quer dizer, vou marcar lá no final de outubro. E hoje as pessoas já nos procuram. Você vê que Já tem uma referência, tá né? tendo uma outra consciência, uma referência. Eu acho que essa é a ideia, né? É que a mais, realmente, como a gente foca no autismo, que a gente seja visto como referência no estado do Espírito Santo. Você tem um filho autista? Tenho um filho que está dentro do transtorno do espectro autista, com 22 anos. E pais de crianças autistas tornam-se pessoas especiais porque se transformam pelo sentimento? Eu acho que, assim, acho não, pelo menos para mim, assim, enquanto mãe atípica, eu tenho certeza. Os meus valores passam a ser outros. Os meus objetivos de vida hoje, né, apesar de ser mãe solo de 3 meninos, eu tenho certeza que hoje os meus outros 2 que não estão dentro do transtorno, mas eu crio com um olhar muito, sabe, um olhar diferente para essa diversidade que eu, com, né, quase 50 anos, o meu preconceito ele é estrutural. Eu passei a não tê-lo por ter um filho. Talvez se eu não tivesse, eu teria fazendo algum trabalho social? Talvez não. E eu tenho certeza que meus filhos também vão olhar o próximo de outra forma. Então eu falo assim, a gente vai aprendendo com esse processo. Fora que a gente acaba ajudando, impactando aí tantas pessoas. Você falou a respeito de ser mãe solo. Existe na nossa cultura, também é estruturado isso na sociedade, filho de mãe e filho de pai. A gente percebe que o mesmo filho, mas são situações diferentes. A questão da mãe solo, no caso, as experiências nos lares que você conhece, há uma diferença de comportamento de pai e mãe em relação ao filho com transtorno? A maioria desses lares, na verdade, são compostos por mãe solo. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, isso é muito comum. Eu falo que a gente tem até que rever esses nossos dados, porque assim, é uma crescente, isso é muito comum. Muitos pais abandonam um lar. Não é o filho idealizado, muitas vezes não é o menino que ele vai levar para o estádio de futebol para assistir o jogo junto. E isso se desconstrói de alguma forma. Então, quando você tem um diagnóstico, muitas vezes você renasce das cinzas. O que você previa não é mais aquilo. As suas expectativas não são mais as mesmas. Né? Igual a gente fala assim, quando a gente está, né, a família está ali grávida, que a família, né, que acaba, né, o marido e a mulher, se idealiza um filho. A gente tem um nome quando vai namorar, casar, o que vai ser. E de repente, não tem mais isso. E assim, são outros sonhos, outras expectativas que a gente acaba colocando aí na vida da gente. E aí a gente tem que se reconstruir com isso. E muitos não aguentam. Então eu falo assim, para muitos ser pai é status, é ter o nome na certidão. E não estou falando nem de estar junto, mas estou falando... Presença. Ser pai é presença. Ser pai é renúncia. Ser pai é ser acolhimento. É ser abrigo. Isso é ser pai. E você está dizendo que 83% dos lares que têm crianças Os últimos dados que nós construímos na lutam instituição, 83% das famílias são compostas por mãe só. É um número muito alto, assim, se a gente pensar bem. E famílias... Quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente já fala de pessoas de vulnerabilidade. Então, são pessoas mais vulneráveis ainda. Porque, por muitas vezes, a mãe não consegue trabalhar fora. Ela fica 100% em função do filho. Então, elas vivem de bolsa, né, desses benefícios, e quando consegue. Que também não é fácil conseguir. A assimilação para você, como é que foi sua experiência de assimilação dessa condição? Foi seu primogênito, né? Foi meu primogênito. Aí eu já tinha meu segundo, quando eu fechei o diagnóstico, eu tinha meu segundo, bem novinho. A minha terceira gravidez, eu passei a gravidez inteira, acho que vai vir outro, deu transtorno. Gera uma insegurança, porque é uma mudança de vida, né? Eu também, eu trabalhava, de repente tive que parar de trabalhar, fiquei em função do meu filho. Então, assim, a gente faz também,
abdica de muita coisa. Mas eu falo que não tive meu período de luto. Falo que eu olhava, eu falava assim, gente... Hoje, né, eu falo assim, eu via que uma peça não se encaixava. O meu filho tem um comprometimento. Então, assim, ele tem... É dos mais severos? Porque tem três níveis, 3 né? níveis de suporte. Uhum. Ele está entre o 2 e o 3. Ele permeia entre o 2 e o 3 pelas dificuldades dele. Então, assim, tem 22 anos, mas ele tem idade cognitiva de 5 anos. Então, ele precisa de ajuda. Né? Ele tem que estar com alguém perto, sendo supervisionado. Em casa, não. Ele está no ambiente dele, ele comanda o ambiente. Mas atravessar uma rua sozinho, ele não consegue. Ele é visual. Se tiver faixa, ele para. Se não tiver, ele vai como se não houvesse amanhã. Então, assim, a gente vai aprendendo. E aí é o aprendizado diário que a gente tem. Eu não tive esse momento de luta, assim, porque eu não tive opção. Ou eu ia à luta, ou eu ia à luta. Mas é natural digamos, a gente não foi uma chorar. escolha, mas tendo acontecido, você percebe também o quanto isso te acrescentou. Será isso? Assim, eu venho de uma família, sou filha única, venho de uma família, assim, estruturada, até Abastada. financeiramente. Então, assim, que eu falo que como que eu vejo hoje, quando eu olho para trás, acho que às vezes eu era tão mesquinha para certas coisas materiais e que hoje não me fazem diferença. Hoje eu tenho outros valores, outras coisas me fazem diferença. Hoje receber um abraço do meu filho me faz diferença. Sabe? Escutar um mãe, eu te amo, me faz diferença. Porque não é uma coisa comum dele, natural, assim. Feia isso, é uma mamãe. Então, quando ele fala isso, quer dizer, isso pra mim hoje faz diferença. Acho que os valores mudam, os objetivos de vida mudam muito. Realmente não é mais tanto sobre ter, né? Sobre não, ser. é sobre ser. O ter é uma consequência do que a gente faz. Tanto que para as mães eu falo assim, gente, a comunidade autista ela tem que ser uma família. Nós estamos no mesmo mar. As embarcações podem ser diferentes. Mas a empatia é natural, né? Mas eu posso ser salva por um bote quando eu não estiver numa época boa. Então, é a gente se ajudar. É você saber que você tem rede de apoio. Rede de apoio não é você ter com quem deixar seu filho. Mas rede de apoio é um ombro, é alguém que te escute, é alguém que te acolha, é alguém que entenda e que olhe seu filho da mesma forma quando a gente olha qualquer pessoa. Porque quando você sai na rua, as pessoas ficam olhando. O meu, por exemplo, você viu, rapaz, ele tem estereotipia, né? Ele morde a mão. Então, as pessoas já ficam olhando com o olhar. Num local desse, ninguém olha diferente, porque já passa a ser uma coisa ali natural é o padrão, do nosso né? convívio. Porque a gente está acostumada com o que é dito padrão. A presença hoje de Poliana Paraguaçu, presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença da presidente da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, a Poliana Paraguaçu. Poliana, você disse, mas eu quero repisar um pouco isso, porque me causou impacto saber que 83% dos lares que têm uma criança autista são tocados por mãe solo, né? E você ressalvou, inclusive, a sua condição particularíssima de ter condições, de vir de uma família abastada que lhe permitiu se dedicar a isso, né? De uma certa maneira. Mas então esse é um grande desafio, então, assim, da realidade nos lares brasileiros hoje, né? Porque, assim, a mãe não ter uma possibilidade de dividir encargos. E a demanda é grande, né? A demanda da atenção. A gente fala tanto assim do cuidar de quem cuida, do cuidar de quem cuida. Muitas vezes a mãe ela precisa muito mais de estrutura do que o próprio atendido, do que a própria criança. Se eu não estiver inteira, eu não consigo fazer meu filho inteiro. Não tem como se doar. Não tem. Só quando a gente tem um diagnóstico desse, o desespero é exatamente, quero atendimento com meu filho, eu quero atendimento com meu filho. Mas muitas vezes nós, naquele momento, precisamos muito mais de um atendimento do que o nosso próprio filho.
Então, assim, é importante esse cuidado, assim, essa rede de apoio com essas mães, troca de experiência, roda de conversa, eu falo que isso é riquíssimo. Porque a gente vê que a gente não está sozinha, que a dor de uma é a dor de todos, a vitória de uma é a vitória de todas. São momentos, assim, ricos. A gente tenta até proporcionar isso lá. Tenta não, a gente proporciona isso na Mais, rodas de conversa lá, são quinzenais, com temas abordados, que as mães mesmas escolhem, e que faz diferença. Levar empoderamento para essas famílias. Mas então o que você está dizendo é o seguinte, que a partir do momento que essa comunidade se interage, isso tem um profundo efeito terapêutico. A interação é terapêutica. Olha, para você ter noção, tem mãe que trabalha, porque nas nossas unidades a gente tem bazar que ajuda a manter as portas abertas. Porque não adianta eu ter recurso público se eu não mantenho a porta aberta. Se eu não pago um gás, se eu não pago um cadeado, se eu não pago um ar-condicionado que precisa de manutenção. Então, assim, isso não vem de recurso público, isso vem de bazar. As mães acham, elas são voluntárias também do bazar, como a gestão, elas acham estar ali um processo terapêutico. Porque muitas vezes ela só tem aquele tempo que o filho está dentro da terapia. Que é o único tempo que ela tem para ela. Para conversar, para jogar. Porque muitas são 24 horas em função. Então não deixa de ser também um processo terapêutico, né? Ele precisa, claro, estar estruturado, por isso que a gente promove encontros e outras coisas também. Mas estar ali, essa troca, assim, também se torna um processo terapêutico. Meu filho fala assim, mãe, você gosta mais de você? Eu falo assim, porque se eu não estiver inteiro, eu não faço vocês inteiro. Eu preciso estar inteira. Mas é óbvio que isso a gente vai com a maturidade, com o tempo. Eu já estou aí 19 anos de laudo, né? A minha família foi diagnosticada, que o diagnóstico é da família. O diagnóstico não é do meu filho. O diagnóstico é nosso, é da nossa família. Isso eu tenho Isso muito que você quer dizer porque afeta todo o entorno familiar? Sim. Quantas vezes eu já levei meus dois chorando embora, querendo ficar num lugar, mas porque tinha dado o limite do Felipe naquele espaço. Ah, é por causa dele, é por causa dele. Não, é por causa do tempo. Então, assim, o meu mais novo, que tem uma diferença, né, maior para ele, por exemplo, aí 6 anos, eu tive que fazer um processo. Porque eu achava que tudo era culpa do irmão, era porque o meu irmão é assim. E não é. Por isso que eu falo, o respeito, essa conscientização, ela começa dentro da casa da gente. Se eu não faço isso dentro da minha casa, como é que eu vou exigir de um terceiro? Então, esse trabalho, ele começa dentro da casa da gente. Por isso que eu falo que eles, assim, hoje eu quero que essa geração, que eles sejam multiplicadores. Que ninguém precisa amar meu filho. Ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. A gente tem essa coisa, você olha para uma pessoa, não gostei, você não tem empatia. Isso existe. Isso é natural. Agora, respeitar, tem que respeitar. Eu falo, ó, pode não amar teu irmão, porque ninguém é obrigado a amar de ninguém. Mas se não respeitar, não serve nem para estar dentro da minha casa, nem ser seu amigo. Não respeita as diferenças. Então, a gente também vai criando de outra forma. Poliana, segundo o dado que você nos trouxe, a cada 38 pessoas, uma tem o distúrbio, tem o transtorno. Isso significa, se a gente considerar uma população de 214 milhões, aproximadamente 5 milhões e 600 mil pessoas com isso no Brasil, que de uma certa maneira meio que universaliza, ou seja, tem muitos lares com pessoas... E sem falar ainda dos que às vezes não têm um diagnóstico tão preciso, né? Subdiagnosticados, não tem um diagnóstico ainda. Ele acontece muito mais, né, no sexo masculino, com meninos, o diagnóstico. Ele ainda é muito subdiagnosticado, até por falta de profissionais que possam diagnosticar. Se você pensar bem, assim, aqui no nosso estado, assim, quantos médicos, psiquiatras, neuros a gente tem a nível de estado para a nossa população? Na verdade, é um número reduzido. Essa informação, as pessoas saberem também. Eu falo que a caderneta de vacinação, muitos têm para olhar ali só para ver a data. Eu tenho que dar a vacina. Gente, aquilo ali tem um marco do desenvolvimento, que é um documento. Vem com o marco do desenvolvimento do nosso filho. Então, assim, isso precisa ser divulgado, isso precisa ser acompanhado. Aquilo é um documento riquíssimo. E muitas vezes a gente não tem essa informação. Então, assim, são dados assustadores, a gente está assustado até enquanto instituição. O tanto de diagnóstico que está chegando.
para uma sociedade que não está preparada para isso ainda. Nós não estamos preparados. Quando a gente fala de autismo, a gente pensa muito no autista como criança. Eles crescem, eles são adultos. O meu filho sofre uma morte social, que é quase que isso que acontece com os autistas adultos. Eles passam a muito mais, porque fica muito mais visível, né, as nossas diferenças, e passam a confundir incapacidade. Acham que são incapazes. Não, não são incapazes. Então, assim, tem que desmistificar bastante isso. Divulgar principalmente o autismo adulto, que hoje ainda está muito pouco falado. E outra coisa, Poliana, certamente cada um dos 3 níveis de categorização do autismo requer uma metodologia, uma abordagem específica para cada nível. Sim. Nós temos capacitação suficiente hoje para prover isso para esse público? Eu acho que o que mais falta, na verdade, é capacitação, formação, informação. Preparo. É preparo. Preparo. É preparo. Não, mas eu falo que eu costumo dar muita oportunidade, assim, de quando se formam, porque fica chão daquilo ali. E aí você vive uma realidade constante, com poucos recursos, que essa é a verdade. Então eu falo assim, cara, você tem que ser mais que profissional. Você tem que ter algo a mais, senão a gente não faz. Quem trabalha no terceiro setor é assim. Falta formação continuada. E eu falo, não é só do autismo, eu falo de modo geral, de lidar com a pessoa com deficiência. Por muitas vezes, a gente estava falando aí, hoje você fala em capacitismo. Hoje fala em bullying. Na época que eu estudava, não falava em bullying. Isso. Né? Se a gente falar, você é criado mudo, hoje você fala isso. Hoje é capacitismo, isso. É preconceito ou contra a pessoa, com a pessoa com deficiência, o capacitismo. Hoje você não pode, essas coisas assim. Você acha que isso já está, inclusive, interiorizado, entranhado na sociedade? Já foi assimilado como um valor? O preconceito, olha, há alguns anos atrás, assim, isso fala há alguns anos atrás, que o T21 a gente falava Down. Na minha época de escola era mongol, mongoloide. Isso. Esse era o termo. Exatamente. Down, hoje se fala T21. Mas olha quantos anos para essa mudança de cultura. A lei que equipara o autista à pessoa com deficiência, ela é de 2012. Ela é recente. Se pensar bem, nós temos quantos anos de lei para mudar uma cultura? Claro, nós estamos aquém do que precisa. Mas isso não significa que também nós não caminhamos. Falta muito? Falta. Mas nós, enquanto pais, mães, pessoas que conseguem disseminar essas informações, nós somos instrumentos de transformação social. Porque se eu não te informar, você não é obrigado a saber. Se eu não te falar que o uso do colar de girassol, ele identifica que a pessoa tem uma deficiência oculta ou invisível, você não é obrigado a saber se você não tem ninguém na sua família. Mas, para mim, eu tenho a obrigação de te informar. São, assim, códigos de comunicação, né? Então, falta essas informações. E hoje é lei, mas, assim, isso precisa ser divulgado. Mas um detalhe, olha, vamos voltar aos 5,6 milhões aí, ou 38-1. Eu tive a informação que um político americano, me parece que político sério, ele estava empenhado em tentar identificar a progressão do transtorno do autismo na sociedade americana, porque ele trouxe números assim, mas números bem díspares mesmo, bem extravagantes. Tipo assim, antigamente era mil pessoas para 1, agora está 30 para 1. Então, e daí a suspeita que, embora apenas cientificamente só a genética seja identificada como fator, há muitos outros fatores prevalecentes, muito maiores até do que a genética, o que se poderia chamar até de estilo de vida, ou seja... Predisposição, né? E fatores ambientais. Sim. E eu, quando falo fatores ambientais, eu estou falando de fatores, inclusive, sociais, né? Da ecologia, de outra ecologia, da ecologia psicológica, né? Presente nesse fenômeno, né? Nesse processo. Ou seja, a sociedade parece estar adoecendo seus membros. Eu falo que, na verdade, a saúde mental, de modo geral, independente de você perceber ou não, a saúde mental hoje ela é fortíssima. Quando a gente fala em saúde mental, para todo mundo. Tem que haver estudos, a gente fala assim, o autismo ele não tem causa, ele não tem cura, eles permeiam aí dentro dos níveis de suporte, né, tendo a intervenção. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu ainda não tinha dados daqui.
Os dados aí eram do CDC dos Estados Unidos, na época, era a cada 168 nascidos, um estava tendo transtorno. Isso quando, há 19 anos atrás. Você vê que hoje, nos Estados Unidos, os mesmos dados, lá é a cada 31 nascidos, um tendo transtorno. Então. Como isso vem de uma forma crescente. Realmente, a gente tem que ter estudos aí que se aprofundem para ter a causa do autismo. Bom, já encerrando essa conversa extremamente oportuna, que eu entendo até para a própria causa, a gente tem visto o seguinte, a arte está fazendo um trabalho bonito, as séries de televisão estão mostrando personagens com transtorno e numa condição que os humaniza no nível que não tem como você não ter empatia. Isso eu acho que está sendo realmente um momento positivo. O que vocês identificam como políticas públicas adequadas para uma resolutividade maior dessa questão social? Validar a existência. Incluir validar a existência de alguém. Não é ser igual, mas é equidade, o que é diferente. É respeitar dentro das diferenças, sabe? Se eu valido a existência de alguém, eu estou incluindo. Só que muitas vezes os nossos filhos são vistos como fardo para a federação, estados e municípios. Mas se nós tivermos políticas públicas eficazes, que desenvolvam um trabalho na ponta, com uma intervenção precoce, amanhã nós teremos contribuintes, não beneficiários de uma prestação continuada, dependendo do governo. Então, quando enxergarem isso de uma outra forma, certamente a gente está aí construindo um mundo muito mais empático, acolhedor e próspero. Muito grato, Poliana, pela sua presença. Obrigada. Hoje a presença da presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, Poliana Paraguaçu. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.